Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo do Café com Investimentos, e através desse meu canal do YouTube e também do meu Instagram, fixado logo aqui abaixo, você tem acesso a conteúdo gratuito postado de forma diária para vocês. Nesse vídeo, vou trazer um breve resumo acerca do resultado trazido pelo nosso querido Bradesco referente ao quarto trimestre de 2025 e, claro, no final do vídeo também dar a minha opinião se vale a pena ainda aportar em Bradesco, mesmo após toda essa valorização que vimos nos últimos meses. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar na sua tomada de decisão. Começando essa análise falando então diretamente do último resultado divulgado pelo Bradesco referente a 2025. Bradesco chegou a 6,5 bilhões de lucro no quarto trimestre do último ano, um crescimento de 5% quando comparamos ao trimestre anterior, ao penúltimo trimestre, nesse caso referente ao terceiro tri, e um aumento de 20,6% quando comparamos ao mesmo período de 2024. O seu ROAE chegou a 15,2%, também avançando perante os últimos resultados divulgados. Reforçando o pessoal, o Bradesco, ele já vinha, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu até fiz também uma análise no terceiro trimestre, quando ele divulgou o resultado, e o Bradesco já vinha apresentando resultados muito sólidos desde início de 2025 para cá. Ele teve alguns períodos de turbulência, onde a ação não tinha um potencial tão forte assim, o banco em si enfrentava também dificuldades acerca da inadimplência e assim por diante. Porém, de alguns trimestres para cá, o banco vem superando todas essas expectativas e, como a própria cotação da ação já reflete, vem melhorando e muito o seu resultado financeiro. Vamos lá aos principais destaques. Então, lucro líquido aumentou 26%, evoluindo em todos os trimestres, e aqui a gente está fazendo um apanhado geral acerca do ano de 2025. Receitas crescem 13,2%, sendo o principal driver de melhora da rentabilidade. Crescimento da carteira de crédito, 11%. E inadimplência sob controle. Hoje, quando a gente faz uma análise acerca de setor bancário, você deve saber que a inadimplência após a resolução 4966, que veio para mudar a fórmula de cálculo das provisões de crédito, o tema de inadimplência ele afetou negativamente muitos resultados e principalmente alguns bancos em específico. Bradesco, em especial, ele estava sofrendo com a inadimplência até antes mesmo da resolução 4966, teve alguns empecilhos, mas hoje, se você compara com outros pares, ele possui uma inadimplência controlada. Não é a melhor do setor, mas ainda assim é uma inadimplência controlada. Ainda mais quando você compara com outros pares que ainda estão tendo impactos mais negativos após a vinda da resolução 4966. Então, atrasos acima de 90 dias, o índice de inadimplência está em 4,1. Seguros com ROI de 24,3, muito bacana. A gente aqui deve fazer um adendo que o Bradesco, ele tem a parte do banco e tem a parte também de seguros, junto no mesmo resultado. Por exemplo, quando a gente avalia Caixa Seguridade, é só a parte de seguros da Caixa. Quando a gente avalia Banco do Brasil, tem Banco do Brasil e tem BB Seguridade. Nesse caso do Bradesco, eles têm um conjunto dentro do mesmo ticket. Então, BBDC3 ou BBDC4, que seriam as ações preferenciais, elas englobam o resultado financeiro tanto do banco, como se, que é o crédito, que é o crescimento de carteira, que é a inadimplência e assim por diante, investimentos, e também a parte de seguros, que engloba capitalização, todo o seguro de vida, autorresidencial, parte de consórcios, previdência e assim por diante. Organização mais ágil com nova segmentação e proposta de valor para clientes, uso extensivo de inteligência artificial. Estamos em um processo de execução acelerada na transformação e no Huntebank. Legal, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, isso aqui é bacana que, se você for pegar a maioria dos balanços das empresas, pelo menos as que eu avalio aqui e faço recomendação, a maioria delas está trazendo bastante destaque com foco em inteligência artificial, em otimização de processos
processo. Isso para nós, claro, ele é importante, isso traz uma maior eficiência em longo prazo, mas aqui, em específico, vamos avaliar os números, o resultado financeiro do Bradesco. Então, eu não vou entrar muito em detalhes acerca desses demais fatores aqui, que também, com certeza, é bacana o banco trazer essa transparência para nós. Bradesco Prime, treinamento de gerentes, NPS cresceu. Vamos ver o que mais que poderíamos ter de relevante aqui nas primeiras páginas. Aqui não vejo muita coisa relevante. Vamos descer, MEI, novo modelo digital e proposta de valor, pontos de atendimento. Aqui também, claro, tudo isso aqui é relevante sim, pessoal. O Bradesco ele vem crescendo e com certeza é atrativo que eles tragam isso à tona para fazer uma divulgação e também uma otimização visando longo prazo. Próximos passos, o que eles estão buscando melhorar, mas novamente reforçando, eu não vou entrar muito em adendo acerca disso. Operações de eficiência, renegociação com mais de 1.150 contratos com fornecedores, redução de 27,4 milhões em postagens, bacana, modelo de gestão, estrutura organizacional, reforço do time de Investing Bank, ganho de market share de 3,5 pontos percentuais em 2025, aquisição de 50% do banco John Deere, são todas informações assim, não vão trazer um impacto tão relevante, mas é importante também, até sugiro se você tiver disponibilidade, avaliar com calma, tirar um tempinho, se você é acionista ou busca ser acionista do Bradesco, quem sabe vale a pena estar avaliando esses indicadores. Vamos lá então o que de fato realmente importa no nosso cálculo de valuation, para lá no final do vídeo a gente poder chegar numa conclusão se o momento atual ainda é oportuno de aporte em Bradesco ou não. A gente falou do lucro líquido, vamos falar o que mais? Margem financeira total, chegando em 19,2 bilhões, crescendo em todos os comparativos com tempos anteriores. Seguros, capitalização e previdência. Caiu 1% quando você compara ao último trimestre, mas subiu quando comparado ao quarto TRI de 24 e um avanço de 16% quando você faz o comparativo anual, 24 para 25. E aqui a gente compara esse gráfico, a gente pode ver claramente o crescente avanço. Então é algo bem bacana que vale a pena destacar, que novamente reforço. Em alguns casos, ela é dividida, Banco do Brasil e BB Seguridade, aqui é tudo incluso, então vale a pena, às vezes acaba passando um pouco abatido, mas vale a pena você destacar, porque isso aqui é uma das frentes que mais traz retorno direto ao banco. Por quê? Porque tem um risco muito menor quando você compara ao risco do crédito. O crédito, o banco empresta, mas tem o risco de inadimplência. Um consórcio, uma capitalização, uma previdência, eles dão um lucro na veia do banco e não tem um risco tão elevado assim. Então, eu considero de extrema importância a gente também avaliar como que está tendo esse crescimento ao longo dos períodos. Carteira de crédito expandida, passando aí de 1,89 bilhões. Vamos ver se teve algum decréscimo em alguma das frentes em específico. O crédito pessoal caiu 0,5% quando você compara ao último trimestre, mas basicamente, se você compara ano após ano, a gente teve principalmente um avanço no cartão de crédito alta renda, 26,5%. Aqui eu considero um ponto bem relevante. 18% no crédito direto ao consumidor e leasing de veículos, também um número bastante expressivo. Consignado subindo, imobiliário, mesmo em um cenário de alta de juros, 9,7% no ano a ano. Micro e pequenas empresas, 21,3%, crédito rural subindo 32,7%. Realmente eu considero que quando você faz o comparativo ano a ano, que novamente fazendo aquele adendo que eu citei no início, o Bradesco ele vinha passando por algumas dificuldades em meados de 2023, 2024. Se você compara 24 para 2025, essa tabela ela fica bem clara. O banco ele cresceu de forma bem relevante em várias das frentes. Crescimento de crédito segue equilibrado e com foco no retorno ajustado ao risco. Então aqui a gente percebe que nos últimos 12 meses teve até mesmo algum decréscimo quando compara a trimestres anteriores, também em micro e pequenas empresas. Mas aqui é bacana esse foco realmente em retorno ajustado ao risco, devido à questão da inadimplência. Qualidade da carteira, falando então em inadimplência, hoje a inadimplência total em 90 dias está em 4,1%. Novamente eu reforço, não é o menor indicador do setor, se você compara com o Itaú, que eu fiz a análise, se você quiser assistir, tem logo atrás desse vídeo, direto aqui no meu canal, então acesse o canal, o último vídeo antes desse é o vídeo de Itaú, e o Itaú aqui vale fazer o adendo, né? Ele está com 1,9, se eu não me engano, por cento de inadimplência, então o Bradesco está com mais que o dobro, mas mesmo assim, se você compara com o risco que
trouxe essa nova resolução, né? O risco no sentido de volatilidade, de incerteza que causou no momento dessa implementação, né? Então, para quem ainda não sabe, a resolução 4966, ela mudou a forma com que era provisionado esse risco da inadimplência. Então, por exemplo, uma operação de crédito com atraso de até 30 dias, ele possui um risco. Uma operação com atraso de 70 dias possui um risco muito maior quando comparado a essa de 30. E antigamente, a forma como era provisionado, ele era bem semelhante. Então, o banco provisionava um X valor de cada operação. Agora, a cada mudança de estágio, o banco ele precisa provisionar um valor muito maior. Então, se a empresa está com 30 dias de atraso e ela passa para o segundo estágio, por exemplo, a quantidade de valor provisionado ela é muito maior. E isso, com certeza, vai impactar a linha final do lucro líquido lá dos bancos. Então, muita coisa mudou após essa resolução e ainda tem banco que está enfrentando dificuldades. Por isso que eu considero que a inadimplência do Bradesco não é das mais baixas, com certeza dá para melhorar, mas você percebe que ela vem estável, mesmo após essas mudanças. Vamos ver o que mais que temos de relevante. Carteira de crédito, evolução de carteira com garantia. Aqui, ponto bem positivo. Inadimplência tende a se reduzir quando temos operações com garantias. E aqui a gente percebe que desde lá de 2019 para cá, operações com garantias vêm crescendo quando você compara operações sem garantia. Isso no longo prazo tende a ser um ponto bem sustentável, visando minimizar a inadimplência. Vamos lá, o que mais? Margem financeira com clientes crescendo, margem líquida crescendo, despesas com PDD aqui basicamente vem estável. Margem com o mercado, ok, que não vejo nada de muito anormal. Ó, novamente destacando a margem líquida total subindo 17,7% quando você compara anualmente. Receita de prestação de serviço, renda com cartão subindo, mercado de capitais e assessoria financeira num crescimento extremamente relevante. 507 operações em 2025 com 576 bilhões transacionados. Administração de consórcio, 800 milhões, 0,8 bi, com um crescimento aí de 17% ano a ano, faturamento de 44 bilhões. Administração de fundos crescendo, serviço de corretagem crescendo. Conta corrente seria um dos pontos que, juntamente com a operação de crédito, teve um decréscimo quando você faz o comparativo ano a ano. E vale destacar que conta corrente no Itaú também caiu, então é algo que se você compara com os pares, que o Itaú já foi um dos bancos que divulgou o resultado do quarto tri, e eu já fiz análise também, então aqui fica mais fácil a gente fazer esse comparativo. Despesas operacionais crescendo um pouco também, na média, quando você compara com a inflação, foi até mesmo abaixo da inflação, quando olhamos ano a ano. Pessoal mais administrativo, 5,6%. Reajuste de 5,68% no acordo coletivo de 2025. Então, na média do que os bancos reajustaram quando você olha a despesa de pessoal. Vamos lá, pontos de atendimento diminuindo. Possivelmente isso vai continuar diminuindo, a gente percebe que principalmente bancos privados estão fechando agências, então aqui você percebe que de dezembro de 2024 para esse ano diminuiu o número de agências, diminuiu a unidade de negócios e diminuiu principalmente os pontos de atendimento. Isso, claro, com o avanço tanto da inteligência artificial e também da melhoria operacional dos atendimentos, a tendência é que esse decréscimo em unidades físicas, em agências de atendimento, venha continue, né, perdurando aí no decorrer dos próximos resultados. Como a gente tinha falado, seguros, previdência e capitalização, então teve fortes avanços, resultado das operações de seguro crescendo, 2025, prêmios, contribuições de previdência e capitalização, aqui caiu um pouquinho quando você compara o último ano, chegando aí a 30 bilhões de reais. Basileia e dividendos, ponto importante que não vejo muito destaque, tanto negativo ou positivo, mas ele está se mantendo constante e o dividendo 14,5, por consequência, né, visto o aumento do lucro, os nossos dividendos e juros sobre capital próprio de nós, acionistas, né, que vamos receber, também teve um forte avanço de 11,3 bi para 14,5 bilhões em 2025. E com certeza, se esse lucro se mantiver crescendo em 2026, possivelmente esse número também de distribuição venha a crescer. Vamos falar do guidance e aqui já fechamos a apresentação com os principais destaques de Bradesco. O guidance de 2025 previa uma carteira de crédito crescendo de 4 a 8%, subiu 11%, margem financeira 37 a 41,
ok, realizado 40 bi. Receita de prestação de serviços, ok, dentro do guidance. Despesas operacionais também. Resultado de operações de seguros, previdência e capitalização subindo acima do guidance previsto. Como que está o guidance para 2026? Crescimento aí da carteira de crédito de 8,5 a 10,5, possivelmente com uma projeção aí de queda da Selic. A carteira de crédito de todos os pares tende a ter um avanço. Margem financeira de 42 a 48, prestação de serviços 3 a 5, despesas operacionais 6 a 8 e previdência, seguros e capitalização subindo de 6 a 8%. Eu considero um guidance bem, não diria otimista, mas um guidance dentro da realidade perante aquilo que também nós acionistas minimamente esperamos que o banco cresça para manter de forma sustentável no longo prazo. Então, em curtas palavras, pessoal, revisando novamente aqui os dados, o banco trouxe novamente um resultado de extrema importância, assim como foi basicamente todos os resultados em 2025. O que eu trago à tona, uma reflexão que eu faço e também é uma das principais dúvidas que me pedem, principalmente no Instagram, é: depois de toda essa alta em 2025, mesmo com resultados excepcionais, vale a pena a gente aportar em Bradesco hoje? Bom, eu vou trazer duas reflexões aqui. Uma, através do Investing Pro, que é o nosso parceiro do canal, mostrando para vocês o preço justo estimado pela plataforma, e posteriormente também a minha opinião. Diretamente pela plataforma do Investing Pro, reforçando, o Investing é parceiro aqui do canal. Se você tem interesse em assinar uma plataforma extremamente completa em análise fundamentalista e análise técnica, que vai te trazer uma gama extremamente completa de indicadores fundamentalistas, toda a linha de gráficos para você comparar Bradesco com Santander, com Itaú, com Banco do Brasil, uma inteligência artificial focada somente em investimentos, carteiras ProPix elencadas por inteligência artificial, aba de ideias, favoritos, que você consegue salvar os seus ativos favoritos, fazer esse acompanhamento de carteira. Com certeza o Investing Pro é para você. No link abaixo eu tenho meu cupom de 15% de desconto, e se você quiser ter acesso ou saber mais detalhes acerca da plataforma, clique no link abaixo. Eu tenho certeza que você vai gostar, e assinando pelo meu cupom você garante 15% a mais de desconto no valor final da assinatura. Sem mais delongas, falando do que importa, Banco Bradesco, segundo a plataforma do Investing Pro, teria um preço justo estimado em R$ 20,82. Isso baseado em 3 modelos de valuation: o múltiplo preço sobre lucro, que é de nosso conhecimento, preço sobre vendas e preço sobre o valor patrimonial. Aqui, aliado ao preço justo por modelos de valuation, temos também o preço-alvo dos analistas, baseando-se na projeção de 12 analistas, que por coincidência também está batendo R$ 20,82. Com o preço atual, no momento que eu gravo esse vídeo, teríamos um potencial de upside de 1%. Eu, na minha visão, pessoal, quando você olha um período histórico e também os demais indicadores, tanto de crescimento, que com certeza foi bem atrativo, retorno com dividendos, relação de preço sobre lucro, mas um dos pontos que eu considero também bem importante é o comparativo com outros pares do setor. Eu, particularmente, aqui é a minha opinião, considero que esse preço justo está um pouco elevado perante o meu apetite de risco de aporte. Por que eu falo isso, pessoal? E aqui também, se você não me acompanha, eu vou fazer um adendo. Mas hoje, se você já me acompanhou desde os últimos meses, desde início de ano de 2025, por exemplo, você deve se recordar que eu comentei várias vezes sobre o Bradesco lá no início de 2025, quando ainda os resultados que o banco trazia referente a 2024 não eram tão bons. Eu sempre comentava que o Bradesco, quando você comparava com o Itaú da época, o Bradesco tinha um potencial maior. Por quê? Porque o Itaú já vinha trazendo resultados muito bons e a cotação, na maioria das vezes, não era tanta oportunidade assim. Bradesco começou a melhorar os seus resultados e ele teve um avanço significativo na sua cotação. Se você não me conhece, hoje eu tenho uma área de membros que, se você tiver interesse, pode acessar pelo QR Code acima. Nessa área de membros eu faço recomendações de carteiras. Eu tenho uma carteira de ações de crescimento e uma de dividendos. Fazendo o adendo para Bradesco, Bradesco foi adicionado na nossa carteira de dividendos em 1º de abril de 2025, logo no início das recomendações, na época negociado a R$ 12,48 e estimado um preço teto, onde eu recomendei a ação com um preço teto de R$ 13,20.
na época, quando ainda tínhamos somente o primeiro resultado de 2025. Ou seja, o preço teto na época em 13,20 perante a cotação inicial de 12,48 era uma margem bem apertada para aporte, mesmo porque eu não estava considerando um crescimento tão rápido assim. Então, o que aconteceu de lá para cá? Muita gente comprou Bradesco a menos de R$ 13, o banco veio se valorizando e, se você me acompanha, você deve ter visto que eu recomendei a saída, ou no caso, melhor dizendo, eu não recomendei venda. Se você quisesse vender, era seu critério, mas o banco ele continuou com os mesmos, continuou e continua com os mesmos fundamentos excelentes. Mas eu retirei ele das recomendações visando a gente mirar os nossos aportes em outras oportunidades. Eu retirei ele em início de janeiro desse ano, quando ele estava sendo cotado na faixa dos 18, um pouquinho menos dos R$ 19. Se você pega a cotação dele hoje, ele já passou dos R$ 20. Então, por exemplo, se eu tivesse aguardado e retirado ele hoje, possivelmente até teríamos um lucro ainda maior na cotação. Mas qual que foi a justificativa que eu fiz para retirar Bradesco e outros ativos que eu retirei das carteiras recomendadas? E aqui eu até vou deixar no sininho logo acima, se você quiser ter esse vídeo onde eu fiz essas movimentações, final de dezembro, início de janeiro eu postei esse vídeo completo falando sobre as carteiras recomendadas, fazendo um acompanhamento de como elas fecharam 2025 e também citando o gancho do Bradesco e outros ativos que eu tirei das recomendações. Clica nesse sininho acima que você vai ter a explicação completa. Mas resumindo aqui para vocês, o ano de 2026, com o Ibovespa nas alturas, eu tenho alguma projeção que em algum momento vai ter correções. Não sei se vão ser de formas tão significativas ou não. Mas Bradesco, quando você compara com demais pares do setor, eu considero que hoje é uma das cotações mais esticadas. Então, em resumo, você não teria muita margem de aporte, pelo menos sobre o meu cálculo de preço justo, e com isso eu optei por retirar ele das recomendações. Ele foi incluído a menos de R$ 12,50 e saiu a quase R$ 19, implicando uma valorização com proventos de quase 50%. Pode ser que Bradesco suba mais? Pode até ser que ele suba mais. Mas na minha visão, hoje não vale a pena você comprar Bradesco. E caso tenha uma correção, possivelmente a cotação venha a ter uma queda um pouco mais significativa para se ajustar com o que realmente pode valer. Tanto que, se você acompanhou a cotação nessa semana, após a divulgação de resultado, você viu que mesmo com o resultado crescente em muitas frentes que a gente falou agora mesmo, a cotação caiu. Então, isso quer dizer que, para se manter num crescimento tão forte quanto foi em 2025, o resultado tem que ser muito mais acima das expectativas. O resultado foi bom, mas não foi suficiente para que a cotação se valorizasse de forma tão significativa como vinha crescendo em 2025. Basicamente, a minha justificativa é essa. O banco é um banco bom, pode sim continuar crescendo, mas na minha visão, na cotação atual, a gente não teria muita margem de aporte. Por isso, lá nas carteiras recomendadas, eu mantive ele por basicamente 9 meses, tendo uma rentabilidade de 50%, e eu optei por deixar ele um pouquinho de lado no momento para que focamos em outras oportunidades que também existem hoje dentro do segmento bancário. Então, a minha opinião final aqui, é possível aportar hoje em Bradesco? A plataforma do Investing Pro nos traz um preço justo parecido com o da realidade, mas na minha visão, eu considero que ele está num preço um pouquinho mais elevado, e se fosse aportar, eu iria esperar o preço cair um pouco mais. De qualquer forma, pessoal, se você tiver interesse em assinar essa plataforma extremamente completa e ter o preço justo de todos os demais ativos que você busca, e, por exemplo, essas carteiras elencadas por inteligência artificial, buscando superar os principais índices, tem no link abaixo, e também faça o gancho, se você ainda não conhece, para conhecer a minha área de membros, onde eu faço as recomendações de carteiras de ações de crescimento, ações de dividendos, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs negociados na B3 e uma carteira de estoques, ações americanas. Todas as recomendações possuem preço teto e relatórios de análise onde eu fundamento cada tese onde eu abordo esses ativos. Se você tiver interesse, acesse o QR Code acima, veja o vídeo de apresentação que eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou te ajudar e muito a facilitar a sua tomada de decisão acerca dos investimentos.